paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e abençoe toda a sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você e peço que você fique no vídeo até o fim. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia você ouvir uma palavra de Deus aqui de manhã e todo dia você está recebendo uma oração em nome de Jesus Cristo, amém? Então, nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 9. Eu vou ler aqui do versículo 2 até o 8, que fala sobre a transfiguração de Jesus. Deus nunca deixa nada em segredo, sabe, irmão, em oculto. Deus revela o poder dele e a majestade dele para aqueles que ele amam, para aqueles que ele tem um propósito na vida dele. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer se revelar para você como um próprio Deus, como um Deus poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Então, Ele se revelou ali para os discípulos. Então, os discípulos, eu creio que eles ainda estavam com dúvida de quem era Jesus, se Jesus era mesmo o Filho de Deus que nele estava falando. Então, eu acho que eles tinham dúvida. Jesus quis se revelar para eles, mostrar que Ele é o Filho de Deus, que veio para salvar eles, para salvar o povo naquela época e salvar nós hoje também. Então, aqui na palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, do capítulo 9, do 2 diz assim, no cabeçalho diz a transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes se tornaram resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. Glória a Deus. Então ali Jesus subindo aquele alto monte ali com os discípulos, ele se transfigurou ali diante de Jesus, diante dos discípulos, Jesus se transfigurou diante deles, e as vestes de Jesus, a palavra de Deus diz que ficou branca como a neve, tá entendendo, irmão? Tais que nenhum lavadeiro poderia branquear. Quer dizer, quando a glória de Deus se manifestou no próprio Jesus, que estava dentro de Jesus, o corpo de Jesus se transformou em um corpo glorioso também, um corpo celestial, porque Jesus era puro em tudo, puro na carne e puro no espírito também. Como Deus, ele é espiritual, ele era puro também, porque como ele não foi nascido de relações humanas, foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, então Jesus era puro também, era 100% homem, 100% Deus, e nunca pecou, e a palavra de Deus diz que da sua boca nunca saiu nenhuma palavra errada, nunca saiu injustiça. Toda palavra que ele pregava era para praticar a justiça de Deus. Então ele se tornou, a veste dele se tornou ali branca como uma neve, tá entendendo? E os discípulos se espantaram com aquilo ali. No verso 4, a palavra de Deus diz assim, e apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com ele. Então, do lado de Jesus apareceu Elias e Moisés, duas pessoas. A palavra de Deus diz que Moisés subiu para o monte para orar, falar com Deus e nunca mais apareceu. Nem o inimigo soube onde foi parar o corpo de Moisés. Mas Deus sabia onde Moisés estava, porque foi Deus que levou Moisés embora. Assim também como ele levou Elias no carro de fogo, tá entendendo? Foi 2 homens que desapareceram vivos e se apresentaram vivos de novo ali do lado de Jesus, para o discípulo crer que a gente um dia vamos estar também, como está Elias e Moisés no céu, morando com Jesus e vivendo com Jesus também. Jesus que revelar esse poder para os discípulos, para ele não ter dúvida de ficar aqui na terra pregando o evangelho dele. Então, quando Jesus se transfigurou ali, tirou toda a dúvida do coração deles, tá entendendo? Eles começaram a se sentir seguro e certo daquilo que ele estava vivendo ali com Jesus, acompanhando Jesus. Ele tinha certeza que ele estava acompanhando o Filho de Deus e que ele veio para dar uma missão para eles completar aqui nessa terra. Assim como Deus passou essa missão hoje para nós, através do seu Espírito Santo. É isso que Deus quer falar para mim e para você, que ele é vivo. Ele é o mesmo que estava ali se transfigurando na presença de Pedro, Tiago e João, e é o mesmo que hoje se manifesta dentro de mim e de você, através do Espírito Santo dele. Que faz a gente falar em mistério com ele, que faz a gente sentir a glória e a graça dele no nosso coração.
Então a gente não pode crer, não pode duvidar do que a gente está fazendo aqui nessa terra para Jesus, não, irmão. A gente tem que continuar crendo, tem que continuar obedecendo e guardando a palavra de Deus e fazendo aquilo que Ele manda para que nós possa ter uma vida abençoada aqui nessa terra. Para que nós possa ter uma vida em paz e com toda a segurança na presença de Deus. O verso 5 diz assim, ó, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, tá entendendo? Então você vê aqui a inocência de Pedro ali, querendo fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés e Elias já tinha a casa dele no céu, já estava garantido morando no céu. Deus permitiu que eles viessem só para confirmar a existência dele, que ele não tinha morrido, não tinha ido para a cemitério, ele estava no céu com Jesus, tá entendendo? Ele estava vivo. Do mesmo jeito eles apareceram ali e os discípulos conheceram eles. Os discípulos conheceram ali e conheceram Moisés, porque eles conheceram Moisés com vida e Elias também com vida. E quando eles apareceram do lado de Jesus, eles reconheceram também que ia fazer 3 cabanas, uma para cada um. Mas ele não sabia o que estava dizendo, porque ele estava assombrado com o que ele estava vendo. Por isso que hoje, irmão, às vezes as pessoas não entendem, mas Deus envia anjos através de um ser humano, de uma pessoa daqui da terra. Deus envia o anjo ali para abençoar ele, para proteger, para dar um livramento, e às vezes as pessoas, com ignorância, expulsam o anjo da frente deles. Porque eles não acreditam que Deus envia anjo através do ser humano. É incorporado num ser humano para abençoar, para livrar, para guardar ele. E muitas vezes ele é ignorante com os anjos de Deus. Então a gente não pode ser ignorante, irmão. A palavra de Deus diz que tudo que vem a nós, vem porque Deus traz até nós, tá entendendo? Então se vem, seja lá de bom ou de ruim, é Deus que permite que chegue até nós, porque senão não chega. Se Deus não permitir, nada vai chegar até você, nem para te atingir, nem para te abençoar. Só Deus que pode fazer isso. Tá entendendo? Então, por isso que Jesus disse a Pilatos, tá entendendo? Você não pode nada contra a minha vida se do céu não for permitido. Então, contra a vida do ser humano que serve a Deus, que está na presença de Deus, nada pode vir sobre a vida dele se do céu Deus não permitir, irmão. Você está seguro, você está guardado, irmão. Você está guardado, meu irmão, debaixo da mão de Deus, protegido, você, sua casa e sua família. Então, continue na fé, continue servindo ao Senhor com alegria, porque Ele é contigo. Para a gente terminar aqui, no verso 7, diz assim, ó, e desceu uma nuvem que os cobria com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles, está entendendo? Então você vê aqui que para Deus confirmar que era o filho dele que estava ali, desceu uma nuvem, fez uma sombra ali acima da cabeça dele, do meio da nuvem saiu uma voz, Deus falando, esse é o meu filho, está entendendo? A ele ouvi, tudo que ele falar vocês ouvis, tudo que ele falar vocês faz, porque esse é o meu filho amado, testificando para os discípulos que Jesus era o filho dele, que Jesus era filho de Deus para os discípulos, para que ele nunca mais tivesse dúvida no coração que ele estava seguindo a Deus, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então eu e você não pode ter dúvida no nosso coração que a gente serve a Deus, que a gente tem um Deus vivo acima da cabeça de nós que peleja por mim, peleja por você. E esse Deus está falando com você nessa manhã, está entendendo? Porque Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar a tua casa, a tua família, quer curar o que está enfermo no meio da tua casa, quer tirar a angústia, a tristeza, a opressão, a depressão, o medo, o pânico que está aí ao redor de você. Deus quer expulsar tudo de dentro da tua casa, porque Ele disse, eu sou aquele Jesus que estava lá com os discípulos naquele monte, eu me transfigurei para Ele, é eu que estou falando contigo nessa manhã. Então não duvide do poder e da majestade de Deus na vida do ser humano, não, porque Deus usa nós para pregar a palavra dele, irmão, para fazer a vontade dele. Então nunca duvide daquilo que Deus fala para você, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Ele está se revelando para você, está se transfigurando aqui dentro da sua casa para você, porque Ele quer te abençoar e quer te proteger e te livrar de toda essa situação difícil que você está vivendo aí nesse lugar, nessa empresa, nesse comércio. Onde você estiver agora, Deus está te abençoando,
te livrando e te protegendo de coisas que podiam acontecer ruim. Deus está te dando um livramento hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Então eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, meu Deus, que parou para escutar a Tua palavra, meu Pai. Abençoa eles, meu Deus, guarda eles debaixo da Tua mão poderosa. Livra eles, meu Deus, de tudo quanto foi investido do inimigo, Pai. Que nesse dia, meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça, meu Deus, esteja enchendo ele ali naquele lugar. Abençoe a empresa dessa mulher, o comércio dela, a empresa dele, o comércio dele, Pai, o trabalho que ele faz. Meu Deus, abençoe a família dele, Pai, os filhos, a mulher. Abençoe tudo que é desse homem, dessa mulher, meu Deus, eu te peço nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eles saiam desse vídeo abençoado e justificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?